Boa noite a todos. O meu nome é Ana Cláudia Fernandes. Dentro de um bocadinho vamos começar. Eu vou então dar início. Ora, antes de mais, muito boa tarde a quem está no Brasil. Eu disse boa noite, mas eu estou em Portugal e aqui de facto já é noite. Por isso, boa noite a quem está em Portugal e boa tarde a quem está no Brasil. Antes de mais, gostaria de agradecer a vossa presença aqui hoje, para ouvir esta palestra e o vosso interesse neste tema. Quero também igualmente agradecer o interesse e o excelente acolhimento nesta colaboração aos excelentíssimos senhores reitor da PUC-Rio, o professor Padre Anderson Pedroso, o senhor vice-reitor-geral da PUC-Rio, o professor Padre André Araújo e o senhor coordenador da graduação do Departamento de Psicologia, o professor José Landeira Fernandes. Vamos então começar. Eu vou começar por contextualizar a relevância científica, o estado de arte, da psicologia da reabilitação cardíaca, procurando realçar os aspectos mais pertinentes a considerar na intervenção psicológica neste domínio. Nesta sequência, irei apresentar os resultados de um estudo que avaliou a eficácia de um programa de intervenção psicológica na fase 1 da reabilitação cardíaca, e este estudo, portanto, foi realizado no contexto de uma linha de investigação que eu tenho promovido neste domínio ao longo dos últimos 20 anos. Irei apresentar uma outra produção científica desta linha de investigação, que é precisamente o curso breve de Psicologia da Reabilitação Cardíaca, que será, portanto, aplicado aqui na PUC-Rio. Uma das principais motivações para a realização deste tipo de investigações, indiscutivelmente prende-se com a natureza da doença crónica, da doença coronária, que, como sabemos, implica graves limitações naqueles que a vivem. Mas também, por outro lado, é importante aqui considerar também que as doenças cardiovasculares atualmente se assumem como a principal causa de morte nos países ocidentais e ocidentalizados. Esta é uma tendência que, de resto, já tem vindo a acontecer desde meados do século XX. E, de facto, o que nós verificamos é que, ao longo do século XX, ocorreram alterações profundas nos padrões de mortalidade e morbilidade. Nomeadamente, nós verificamos que, até sensivelmente 1950, estes padrões são caracterizados por doenças infectocontagiosas, por doenças parasitárias, e começamos a ver um crescimento muito rápido e que não parou, na verdade, até hoje, de doenças crónico-degenerativas, portanto, doenças mais associadas a estilos de vida e a comportamentos de risco para a saúde. É neste panorama, não é, que as doenças do aparelho circulatório, incluindo as doenças cardiovasculares, se vão destacar então nas estatísticas vitais mundiais, sobretudo nos países industrializados, assumindo-se então como a principal causa de morte em ambos os sexos, sendo que também se constitui como a principal causa de limitações também na funcionalidade física e psicológica. Um aspecto que é muito importante nos estudos preventivos levados a cabo nesta área, que são os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Ora, hoje é ponto assente que a causalidade das doenças cardiovasculares é multifatorial. Se no que respeita a fatores de risco, como o género, como a idade, como a história familiar, não haver a possibilidade de alteração, o mesmo, não é, não acontece com outro tipo de fatores de risco, portanto, os chamados fatores de risco modificáveis, cuja importância tem, portanto, sido salientada pela investigação, portanto, neste domínio. Falamos de comportamentos, por exemplo, como o sedentarismo, consumo de tabaco, ou seja, algo que, de alguma forma, não é, depende do comportamento da pessoa. Mas também falamos de um outro tipo de fatores, aspectos mais psicossociais, a sua exposição ao stress,
à depressão, à afetividade negativa, ao isolamento social. Estes fatores estão significativamente associados à maior prevalência e severidade da doença. Estes fatores de risco, sobretudo, quando atuam de forma combinada, portanto, nós chamamos isto o efeito sinergético, não só contribuem para o maior risco da doença coronária, como assumem um papel muito importante na sua severidade quando esta já está, portanto, diagnosticada. A combinação ativa entre estes diversos fatores de risco produz então um tipo de interação que multiplica os riscos da exposição, portanto, à doença. No caso das síndromes coronárias agudas, portanto, o infarto agudo, o miocárdio e a angina de peito instável, estas assumem-se como aquelas que são responsáveis pelo maior número de hospitalizações e de incapacidades a longo termo. Portanto, na maioria dos casos, a ocorrência de uma síndrome destas constitui-se como um acontecimento abrupto na vida da pessoa, ou seja, gera uma disrupção na vida da pessoa que a pode colocar temporariamente num estado de crise, num estado de desorientação, que por sua vez podem então ter impacto em termos da eficácia das estratégias a que a pessoa recorre para dar resposta, portanto, a esta situação de doença, portanto, contribuindo então para o aumento, não é, do risco e da vulnerabilidade cardíaca. E, de facto, o que é que os estudos nos mostram? Eles revelam-nos que, em termos da comorbilidade relacionada com a ocorrência da síndrome coronária aguda, a ansiedade e a depressão surgem como os denominadores mais frequentes. Note-se que a depressão é particularmente importante de ser avaliada tendo em conta o seu valor preditivo na mortalidade cardíaca, confirmado, portanto, pelos resultados da investigação científica a este nível. Os estudos revelam também uma elevada prevalência de outras perturbações que comprometem a funcionalidade, nomeadamente, por exemplo, as dificuldades no regresso ao trabalho, a diminuição da atividade sexual, a diminuição da atividade social. Ora, não obstante isto, e apesar das recentes inovações tecnológicas de diagnóstico, de tratamento médico, tal como os programas de reabilitação cardíaca, têm permitido diminuir os índices da mortalidade por acidente coronário. Estas inovações têm, ao longo do tempo, revelado efeitos muito, muito positivos ao nível da melhoria da capacidade, portanto, funcional. Apesar destes avanços, eles mostram-se ainda insuficientes, porque não contemplam os aspectos relacionados com o estado emocional da pessoa, como por exemplo a ansiedade e a depressão, a motivação, por exemplo, para a mudança dos fatores de risco, as questões da adesão terapêutica, ou mesmo a própria hipótese de participação da família, portanto, no processo de reabilitação. Por outro lado, apesar dos resultados positivos da avaliação da reabilitação cardíaca, os estudos também nos mostram uma baixa adesão a estes programas. E, portanto, o que é que eles sugerem? Eles sugerem a necessidade de se desenvolverem modelos de intervenção alternativos que privilegiem os aspectos psicossociais, mas que também privilegiem a componente educativa e de literacia, portanto, acerca da doença. Com a crescente constatação da importância destes aspectos na melhoria do prognóstico, da reabilitação destas doenças, os programas de reabilitação cardíaca tendem já então a incluir diversas componentes psicossociais. São vários os estudos internacionais que têm demonstrado a eficácia destas intervenções psicológicas na otimização do processo de reabilitação cardíaca, verificando-se efeitos positivos a muitos níveis, dos níveis de depressão, dos níveis de ansiedade, uma aceleração, por exemplo, da integração social e profissional, uma relação mais positiva com a condição da doença, portanto, estamos a falar de doenças crónicas, não é? Portanto, na sua totalidade, estes benefícios resultam numa melhoria da qualidade de vida no contexto da vivência desta condição, o que por si só se vai associar a uma diminuição, portanto, do risco e da vulnerabilidade cardíaca, uma diminuição
do risco da recorrência de um novo episódio cardíaco. Nos últimos anos, tem-se verificado um pouco por todo o mundo, sobretudo nos países ocidentais e ocidentalizados, um interesse crescente pela reabilitação cardíaca na fase pós-hospitalar. No entanto, estes programas continuam ainda a ter uma base fundamentalmente biomédica, ou seja, não contemplam os aspectos psicológicos, os aspectos psicossociais, os aspectos, portanto, comportamentais. Em grande parte, esta situação deve-se à escassez de estudos que avaliem a eficácia da intervenção psicológica no contexto da reabilitação cardíaca, de modo, então, a poder oferecer programas devidamente protocolados. Apesar da eficácia comprovada destas abordagens, existe de facto um déficit de investigação neste domínio. Portanto, os ensaios clínicos destas modalidades são ainda muito insuficientes. E então foi isto que justificou a necessidade e o interesse de investigarmos os efeitos da intervenção psicológica na reabilitação cardíaca. O projeto científico-clínico que aqui estou hoje a apresentar é o resultado de uma linha de investigação que tem sido promovida ao longo dos últimos 20 anos em Portugal e que se tem dedicado à construção de programas de intervenção psicológica para serem aplicados nas diferentes fases da reabilitação cardíaca, nomeadamente a fase 1, correspondente ao internamento hospitalar, e a fase 2, a alta hospitalar, ou seja, já no ambulatório. Ora, é também neste contexto que foi desenhado o curso de Psicologia de Reabilitação Cardíaca, portanto, que aqui apresentamos e que será aplicado aqui na PUC-Rio. Ora, então apresentemos sumariamente os objetivos dos programas de intervenção para depois, em seguida, passarmos à apresentação dos resultados do último estudo desta linha de investigação e também do curso breve aqui da Psicologia da Reabilitação Cardíaca. De acordo, então, com os guidelines que resultam destes ensaios clínicos, a intervenção psicológica, neste contexto, deve então, idealmente, combinar a componente formativa e de literacia com uma abordagem mais interventiva, não é? Nomeadamente implementando, por exemplo, estratégias de gestão emocional. Também é importante, dizem-nos os guidelines, distinguir o tipo de abordagem consoante as fases da reabilitação cardíaca. Portanto, tratando-se esta de uma doença crónica, naturalmente que as necessidades de intervenção vão variar ao longo do tempo. Na fase 1 da reabilitação cardíaca, portanto, fase que habitualmente decorre no internamento, deve-se então privilegiar a componente educativa e de literacia, porque é nesta altura que as pessoas estão mais disponíveis para a intervenção psicológica. Mas também é nesta altura que nós temos a possibilidade de aceder de uma forma precoce às representações ou às crenças de doença erradas, não é? Que nós sabemos que interferem muito negativamente com a adesão terapêutica. Já na fase 2, a intervenção psicológica deve assumir uma componente mais interventiva, não é? E se quisermos, também mais remediativa. Considerado então a importância de se especificar estas componentes, educativa e interventiva, o programa de intervenção psicológica na fase 1 que construímos visa fundamentalmente promover a aquisição de conhecimentos no domínio médico e psicológico, mas também promover conhecimentos ao nível do tratamento e reabilitação da doença, de forma então a influenciar a adoção de comportamentos preventivos, portanto, no processo da reabilitação. Este programa é constituído por 2 sessões, de 1 hora e 15 minutos, sessões que são aplicadas no internamento, portanto, entre o segundo e o terceiro dia de internamento, e inclui também este programa uma sessão de seguimento pós-alta hospitalar, portanto, de 20 minutos. Portanto, trata-se aqui de um formato de intervenção muito breve e com uma vertente fortemente educativa e profilática. E, portanto, a aplicação e é realizada por um psicólogo e por um cardiologista. Já no que respeita ao programa de intervenção psicológica dirigido à fase 2, aqui já se considerou na sua construção uma componente, portanto, mais interventiva. Portanto, trata-se então de um programa mais longo,
cuja aplicação inicia um mês após a alta hospitalar e, portanto, em contexto ambulatório. Ora, o programa é constituído por 8 sessões de 1 hora e 30 minutos e que estão, portanto, organizadas em 4 modos. Ora, o primeiro modo inclui aqui uma primeira consulta de avaliação de fatores de risco, e uma sessão que pretende facultar informação acerca da doença, não é? Portanto, isto inclui uma sessão, então, de educação e literacia. Já o segundo modo pretende promover a compreensão do impacto psicológico da doença e das dificuldades pessoais associadas. Portanto, isto inclui então 2 sessões direcionadas, portanto, para estes aspectos. O módulo 3 pretende facilitar a aquisição de hábitos de saúde, em termos de alimentação, de consumos, de prática regular de atividade física, portanto, isto inclui 3 sessões direcionadas, portanto, para estas componentes. E o módulo 4 pretende então promover a melhor gestão nas dificuldades e conflitos de relacionamento com os outros, portanto, com vista então a intervir ao nível da integração familiar e profissional. E, portanto, isto inclui 2 sessões direcionadas para estes aspectos e a finalização. Portanto, a sua aplicação é realizada por uma equipa multidisciplinar, portanto, inclui o psicólogo, o cardiologista, o profissional de enfermagem, o nutricionista e um médico de medicina física e reabilitação. Vamos então agora, de uma forma sintetizada, salientar os resultados do último estudo de avaliação da eficácia desta linha de investigação. Ora, então, o principal o objetivo deste estudo consistiu então em testar a eficácia de um programa de intervenção psicológica dirigido à fase 1 da reabilitação cardíaca. Para o efeito, então, comparou-se a modalidade de intervenção combinada, num grupo experimental, em relação a uma modalidade de intervenção médica tradicional, portanto, uma condição de controle. Ora, foram avaliadas variáveis emocionais, psicossociais e clínicas, nomeadamente o estado emocional e a depressão, as representações cognitivas de doença, portanto, as tais crenças que há pouco eu falei, e que constituem e incluem, por exemplo, a identidade, qual é o nome que eu dou à doença, a percepção de controle pessoal, a percepção de controle de tratamento, ou seja, até que ponto é que a pessoa sente que controla pessoalmente a doença, até que ponto é que a pessoa sente que a compreende, até que ponto é que, por exemplo, aquilo faz sentido, é coerente aquele acontecimento na vida da pessoa, qual é a percepção de consequências negativas que esta doença tem na vida da pessoa. Portanto, estamos aqui a falar então das tais representações que a pessoa tem e que no momento em que esta situação acontece e que nós sabemos que influenciam bastante, portanto, a adesão terapêutica e o sucesso da reabilitação cardíaca. Incluímos também nesta avaliação os hábitos de saúde, de literacia e dados clínicos e sociodemográficos. Ora, a amostra foi constituída por 121 pacientes, todos diagnosticados com síndrome coronária aguda, portanto, internados num hospital central, e o grupo experimental contou com 65 pessoas e o grupo de controle com 56. Em termos sociodemográficos, os grupos mostraram-se bastante equivalentes, portanto, o género masculino predominou nas 2 condições. A maioria dos pacientes de ambos os grupos é casada e são também reformados. Verifica-se apenas uma maior tendência de maior idade no grupo de controle. Ora, o plano do estudo foi experimental, portanto, com aleatorização dos sujeitos por 2 condições e longitudinal, compreendendo avaliações em 4 momentos distintos. Portanto, temos então uma avaliação pré-teste, que decorre no momento da admissão hospitalar, temos uma avaliação pós-teste, que decorre no momento da alta, e depois seguimentos de 1 e 2 meses pós-intervenção. O grupo experimental foi sujeito à intervenção psicológica combinada com a médica e o grupo de controle foi apenas sujeito, portanto, à intervenção médica tradicional. Ora, a primeira hipótese previu um efeito significativo desta intervenção no grupo experimental, do pré para o pós-teste, portanto, com melhores resultados que a condição de controle,
A segunda hipótese previu que os ganhos obtidos ao nível das variáveis estudadas no grupo experimental se mantivessem, portanto, no tempo, 1 e 2 meses pós-intervenção. Ora, a hipótese 2 foi confirmada. Os resultados, de facto, revelaram um efeito significativo da intervenção no grupo experimental em contraste com o grupo de controle. Note-se que a magnitude destes resultados tornou-se mais relevante, tendo em conta o perfil psicossocial pré-teste mais desfavorável identificado no grupo experimental quando comparado com o grupo de controle. A hipótese 2 foi também, na sua generalidade, confirmada. Portanto, de facto, ao longo do tempo, os resultados revelaram que o grupo experimental manteve os benefícios obtidos com a intervenção. Inclusivamente, registou-se mesmo uma melhoria no seguimento de 2 meses. O grupo de controle revelou, ao longo do tempo, uma maior deterioração, portanto, do ponto de vista emocional. Ora, conforme podemos aqui ver ilustrado nos gráficos, ao longo do tempo, o grupo experimental, não é, apresenta, ao nível da ansiedade e da depressão, do pós-teste para os seguimentos de 1 e 2 meses, um decréscimo linear significativo da ansiedade, ok, e da depressão, ao contrário do grupo de controle, portanto, como podem ver, que aumenta significativamente o seu nível de ansiedade e depressão. Em termos da literacia, de conhecimentos acerca da doença e tratamento, nos 2 meses pós-intervenção, também o grupo experimental mantém a superioridade, portanto, ao contrário, portanto, do grupo de controle que tende a diminuir ainda mais o pouco conhecimento, portanto, que já tinha. No que respeita às representações cognitivas de doença, ora, o grupo experimental mantém os ganhos obtidos, demonstrando então ao longo do tempo crenças mais adaptativas, verificando-se mesmo um ganho nos 2 meses pós-intervenção. Conforme então podemos ver aqui, ilustrado no gráfico, o grupo experimental revela um decréscimo linear da percepção de consequências negativas da doença, por exemplo, do momento pós-teste para o momento de seguimento de 2 meses. Pelo contrário, no grupo de controle, a percepção de consequências negativas de doença aumenta no tempo. Ora, este padrão, ok, verificou-se exatamente do mesmo modo nas crenças indicadoras de um mau ajustamento à doença, nomeadamente a percepção de duração da doença, a preocupação com a doença e o impacto, portanto, da resposta emocional. Já no que respeita a crenças mais adaptativas, por exemplo, a percepção de controle pessoal, o grupo experimental apresenta, ao longo do tempo, um aumento linear, ao contrário do grupo de controle, que foi revelando um declínio acentuado nesta dimensão. E, portanto, o mesmo padrão se verifica, portanto, nas restantes crenças indicadoras de uma boa relação com a doença. Portanto, finalmente e por último, em termos dos hábitos de saúde, os resultados também indicaram uma evolução positiva no tempo no grupo experimental que não ocorreu no grupo de controle. Ou seja, no seguimento de 2 meses, o grupo de controle apresenta um índice global de comportamentos de risco superior quando comparado, portanto, ao grupo experimental. Mais especificamente, no grupo experimental, ocorreu uma diminuição significativa ao longo do tempo do consumo de gorduras, de sal e de café, e um aumento de comportamentos promotores da saúde, como a prática regular de atividade física e da avaliação da tensão arterial. Em suma, de um modo geral, nós podemos então constatar benefícios claros de uma intervenção psicológica na melhoria da reabilitação cardíaca e em aspectos que são cruciais na diminuição da vulnerabilidade cardíaca, nomeadamente a emocionalidade negativa, as cognições desajustadas e os comportamentos de risco para a saúde. Podemos então assim concluir que este tipo de abordagens, não é, reúne aqui uma série de vantagens que importa reforçar na sua utilização futura. Então, em primeiro lugar, esta abordagem privilegia a
a componente educativa e de literacia acerca da doença e tratamento. E esta é uma componente que tem sido considerada um aspecto crucial nos estudos, na prevenção da doença e na melhor reabilitação. Em segundo lugar, e muito importante, é uma intervenção de baixo custo. É uma intervenção leve, de curta duração, exige poucos recursos humanos na sua aplicação e é muito facilmente inserida na rotina de prestação de cuidados hospitalares. Em terceiro lugar, tem uma vertente multidisciplinar. Nós sabemos que isso é um aspecto fulcral na otimização de um processo de reabilitação. Finalmente, apresenta benefícios a curto e médio prazo, num período que é crucial na qualidade do processo de reabilitação, que são os primeiros 2 meses após a ocorrência, portanto, da síndrome coronária aguda. Os resultados sugerem, então, e de igual modo, também algumas indicações científico-clínicas para futuras aplicações, nomeadamente a necessidade, então, de fazermos seguimentos mais prolongados no tempo, de modo então a podermos avaliar com maior precisão a manutenção dos efeitos da intervenção, mas sugerem também a procura de um maior equilíbrio em termos da distribuição da amostra por género. Isto tendo em conta os resultados de investigações atuais que nos demonstram a existência de um perfil psicossocial distinto entre homens e mulheres na resposta e adaptação, portanto, a uma síndrome coronária aguda. De igual modo, os resultados reforçam a ideia, e muito importante, de que o período de internamento constitui um momento-chave para a eficácia da intervenção psicológica preventiva, ok? E, portanto, e do papel determinante que os fatores psicológicos podem vir a ter, portanto, na recuperação futura. Em conclusão, dada a escassez de ensaios, não é, que testem este tipo de intervenções, a realização destes estudos contribuiu para a elaboração de 2 programas de intervenção psicológica dirigidos às fases 1 e 2 da reabilitação cardíaca, e, portanto, e que se encontram disponíveis para serem testados cientificamente e disponíveis, portanto, para serem utilizados. Considerando o destaque das doenças cardiovasculares nas estatísticas vitais, o seu impacto negativo na funcionalidade física e psicológica da pessoa e a eficácia confirmada cientificamente da intervenção psicológica na resolução destas dificuldades, justifica-se, portanto, a construção não só de mais programas de intervenção cientificamente validados, como também de formações e cursos no domínio da psicologia da reabilitação cardíaca, não é? Com vista então a podermos contribuir para a formação de profissionais qualificados a este nível. E, portanto, foi precisamente neste sentido que foi desenvolvida esta linha de investigação, mas também o curso de Psicologia da Reabilitação Cardíaca que vamos iniciar, portanto, aqui na PUC Rio, no próximo mês de maio. Ora, o objetivo principal do curso consiste então em promover competências na avaliação e intervenção psicológica destas situações, nomeadamente as síndromes coronárias agudas, como o infarto agudo do miocárdio, com base, portanto, no conhecimento científico da literatura científica, portanto, atual. No final da formação, os alunos sejam então capazes de compreender a causalidade multifatorial destas doenças, ou seja, quais são os fatores de risco psicológicos, psicossociais e comportamentais e como é que nós podemos intervir a este nível, que disponham de conhecimentos acerca do impacto psicológico destas síndromes, consigam realizar a avaliação psicológica a este nível, das variáveis psicossociais mais importantes, portanto, nas doenças cardiovasculares, e que disponham de competências de intervenção psicológica, portanto, nomeadamente a fase 1 e a fase 2, portanto, da reabilitação cardíaca. O seu formato, portanto, é um formato online, de streaming, portanto, a carga horária total são 12 horas, portanto, organizadas em 6 sessões de 2 horas, e o horário, portanto, é um horário pós-laboral. Em termos de programa, portanto, temos aqui então 3 capítulos fundamentais: a psicologia da reabilitação cardíaca, os seus objetivos e condições de emergência, a avaliação psicológica, não é? Nomeadamente a avaliação do stress no risco cardiovascular, o impacto emocional da doença, o famoso
comportamento tipo A, portanto, que é um tipo de personalidade que está mais associado às doenças cardiovasculares, e isto está, portanto, documentado cientificamente, as representações cognitivas de doença e, portanto, num terceiro capítulo, então, os programas de intervenção psicológica, portanto, ao nível da fase 1 e da fase 2 da reabilitação cardíaca, ou seja, no internamento e após a alta hospitalar. Ora, as aulas estão organizadas em 3 momentos distintos. Há uma primeira parte em que é feita uma abordagem teórico-prática, portanto, do tema-chave. Segue-se depois, numa segunda parte, a discussão de um caso clínico e termina com a aplicação de uma técnica de mindfulness, não é? Porque isto é fundamental também, cuidar da gestão do stress dos participantes, e de facto isto é uma área na qual eu sou especialista e por isso não podia deixar, de terminar, não é? A terceira parte de cada aula, não é? Com a aplicação de uma técnica que assim aprendem a fazer, mas também recebem. Em suma, dadas então as evidências científicas dos benefícios destas intervenções na redução dos custos pessoais, financeiros, do processo da reabilitação cardíaca, reforça-se então não só a essencialidade da integração da intervenção psicológica ao nível da reabilitação cardíaca hospitalar, mas também da formação de profissionais qualificados, portanto, neste domínio. Qualquer questão, como é óbvio, já sabem que estamos disponíveis para esclarecer, ok? Vamos então dar por encerrada a palestra e até uma próxima oportunidade. Muito boa noite a todos e muito gosto em estar aqui convosco.